Opa, legal, vamos lá. Pinterest Ads. Essa é uma aula muito bacana que é sobre criação de públicos e vale muito a pena você prestar mais atenção aqui porque ele tem particularidades que só existe aqui nessa plataforma. Então vamos lá, para mexer com criação de público a gente vai na aba de anúncios e a gente vai descer aqui até públicos, ó. Quando a gente clica em públicos, ele vai te abrir algumas opções e a primeira delas é o botão criar. Repara que o meu está tudo em branco porque eu não tenho salvo ainda. Essa é uma conta nova que eu criei para esse curso. Então a gente vai criar aqui um público agora. Ó. Eu vou te apresentar por uma questão de semântica o que, tá? Então público de engajamento. Então é o público que se engajou com o seu PIN. Então ele salvou, ele curtiu, ele compartilhou, ele comentou. Então qualquer pessoa que se engajou com o seu PIN é esse o público. Visitantes do site. O visitantes do site nada mais é do que aquele público para a gente fazer o remarketing. Lembrando que para isso você precisa ter assistido a minha aula de como instalar um público lá de visitantes do site, beleza? Aqui ó, lista de clientes. Então a gente vai, é o momento que a gente vai subir uma lista, normalmente em Excel, em arquivo CSV, e eu vou fazer isso com vocês um a um, claro, para que você saiba como fazer pessoas anunciar para uma lista de clientes ou pessoas semelhantes a ela. E aqui ó, são de comportamentos semelhantes, ou seja, depois que você já tem um público criado, após um período, normalmente de 24 horas, você pode criar públicos semelhantes. Então, por exemplo, semelhantes aos que se engajaram com o seu PIN, semelhantes aos visitantes do site e semelhantes à sua lista de cliente. No entanto, aqui no Pinterest, diferente do Facebook, ele não gera isso na hora. Ele te pede um tempinho. Esse tempinho já foi de 24 horas, hoje está falando em 72 horas. Então, se eu criei hoje um público de engajamento, só daqui a 72 horas é que eu vou conseguir criar um público de semelhante ao engajamento. Legal? Vamos lá, vamos continuar aqui. Te dei uma visão geral e agora eu vou destrinchar um a um. Aqui, ó, é muito importante que você saiba essa especificação aqui. Ó. O que é essa especificação? Qualquer ação de engajamento ou ações de engajamento otimizado. Qual é a diferença de uma para outra? E é importante que você grave muito essa informação. Se você pousar o mouse aqui, ó, ele vai te dar essa informação que eu estou te dando mais esclarecida, tá? Então o que é isso? Quando você quer aumentar a audiência sua dentro do Pinterest, dentro da própria plataforma, use esse primeiro aqui. Ou seja, qualquer pessoa que se engajou com a sua ação. Então a gente chama isso hoje em dia de ter um nome, chama tráfego de plataforma. É você manter o cara dentro da própria plataforma. Aqui, ó, quando você quer mandar o cara para uma página de venda, para um e-commerce, para uma ação fora do site, aí você vai selecionar esse aqui, ó. Ações de engajamento otimizadas. Então essa aqui vai ter o monitoramento da página de destino. No entanto, ele vai mostrar para as pessoas com maior possibilidade de sair da plataforma e ir lá visitar o seu site, o seu destino. É muito importante que você diferencie isso aqui, tá? Para quê? Para que você não tenha sucesso e não desperdice o seu dinheiro, a sua verba. Após você ter escolhido esse aqui, aí sim eu diria para você colocar o nome. Então se eu vou mandar as pessoas para minha página de venda, eu vou colocar aqui, ó, ações de engajamento otimizado. Qual é o público? Então o meu público vai ser de engajamento, quem se engajou, né? Engajamento. Vou descer aqui um pouquinho, ó. Só pra gente nomear aqui, ó, nome do público e não a descrição. Tava digitando no lugar errado, tá? Então é um público de engajamento. Eu estou colocando só as siglas para não ficar muito grande. Engajamento com o PIN. Engajamento com o PIN, tá? E aí se eu quiser complementar depois, eu coloco lá tráfego para o site tal, se eu estiver mandando para um site. Então eu vou colocar lá tráfego, a sigla de tráfego eu normalmente coloco TR para o site. Então essa seria um exemplo de nomenclatura. Aqui é uma coisa que só acontece aqui no Pinterest, eu não conheço outra plataforma que faz isso. Ó. Selecionar o tipo de fonte, da onde você quer. Então é o seguinte, ó, você pode pegar as pessoas que se engajaram com um PIN específico, e aí você fala, como que eu vou fazer isso, Cajá? Você vai lá no seu PIN, ó, então você vai abrir um Pinterest, ó.
pinterest.com.com, você vai entrar nos seus pins, ou seja, vamos dizer assim, ó, você vai vir aqui no seu Analytics, você vai na sua visão geral, e aí aqui vai ter os seus pins. Como eu criei só um pin aqui para te ensinar como criar um pin, ele tá aqui, ó, tá vendo que ele tá aqui o meu pin? Aí eu vou clicar nele, ó. Quando eu clico nele, é importante você saber que vai abrir aqui em cima um número enorme, ó. Esse número enorme é o ID do pin. Então você copia o ID, vamos supor que eu quero todo mundo que se engajou com esse pin, que se salvou, que clicou na saída, nesse momento tá zero, tá? Ninguém se engajou com esse pin. Mas se eu quiser as pessoas que se engajaram com esse pin, eu venho aqui, ó, no nosso público, seleciono o pin e coloco o número do pin. Aí você fala, pô, já eu achei o máximo isso. Dá pra gente fazer isso com mais pins? Sim, é só você acrescentar uma vírgula e colocar o outro pin. Então, deixa eu só te explicar. Ó, para múltiplas entradas, separe o ID por vírgula, tá bom? E aí você vai e acrescenta uma vírgula. Ó, sua entrada não é o ID de PIN válido, então provavelmente eu peguei o ID errado. Vamos voltar lá. O ID do meu PIN. Opa, vamos voltar aqui. Meu PIN. Começa com 29 e termina com 38. Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Começa com 29 e termina com 38. É esse aí mesmo, tá certinho, tá? Ah, provavelmente é porque... Pronto. Ah, eu não posso dar espaço, gente. Esqueci de dizer isso. Essa é uma informação super importante. Se você der espaço, ele vai considerar que o número do PIN é inválido, tá? Porque ele considera o espaço um caractere. É por isso que ele está dando um erro. Esse é um detalhe que eu demorei para entender. Mas você só vai separar por vírgula e não vai dar espaço, tá? Se você quiser colocar mais que um PIN. É isso aí mesmo, tá? Vamos lá. E aí você vai criar. Então esse é o público de engajamento com um PIN. Tá aqui, ó, repara que o público está inicializando, público de engajamento, menor de 100 pessoas, porque é pequeno ainda, a data que foi criado, e esse público fica disponível. Então aqui é o público de engajamento com um PIN. Vamos criar agora um público de engajamento com campanha na próxima aula. Vamos lá.